Bom, hoje nós vamos começar falando de processos e a jornada do cliente, certo? Certíssimo. Mas vamos nos apresentar. Começa por você, Flávia. Conte pra Ah, gente. Quem é então você eu na sou fila do Flávia. pão? Ultimamente eu não tô muito na fila do pão, não. Não pode? Só no virtual, eu não posso. Então a gente tá aqui no virtual mesmo. Então eu sou Flávia Tchatia. Eu ajudo empreendedores, startups a compreender melhor o seu cliente e com muita empatia criar experiências memoráveis para eles, sejam produtos, serviços ou até novos negócios. E você, Márcia? Eu sou Márcia Barreiro, sou da Outcome e eu trabalho com melhoria de processos e ajudo empreendedores a criar, às vezes, os seus processos, porque muitas pequenas empresas e empreendedores não têm processos estabelecidos, e a partir daí achar melhorias e encontrar metas, objetivos que eles devem seguir durante a carreira, né? Toda de empreendedor. E, e nessa de achar os processos, a maior parte eu começo explicando que nós trabalhamos com 7 processos. Esses sete, Correto. esses 7 processos, ele começa não necessariamente, só fica com atender ao cliente. Porque atender ao cliente é uma jornada, como você vai explicar aí, né? Começa o primeiro contato e depois segue por toda a cadeia que você vai fazer dos 7 processos. Os outros processos são comercial, que basicamente pode ser a área de vendas e compras da empresa. Administrativo, que aí pode cuidar, se a pessoa tiver funcionários, de funcionários. Toda a parte de papelada, organização da empresa, o administrativo que faz. Financeiro, porque o financeiro é o coração da empresa, né? Queira ou não, é lá que você vai saber como você vai vender, por quanto vai ganhar, quanto vai ter lucro, se pode investir em certa coisa ou não, se esse retorno vai vir ou não. Então, assim, ele gerencia muita coisa da parte da empresa do que pode fazer. Área de marketing, e aí marketing as pessoas só pensam no marketing online, né? Que é o marketing digital, que agora a gente só está podendo fazer ele. Mas Onde a gente está aproveitando para colocar a empresa para rodar. mas o marketing, ele é offline também. Então, quando você faz aquelas reuniões, você participa de grupos, né? Como a gente participa, por exemplo, do Lidérica, e existem vários outros grupos de empreendedor, de empresários, eles é o seu marketing, né? Você leva o nome da sua empresa, você chega, se apresenta, apresenta o que você faz. Então, tudo isso é marketing. Existe a parte de gestão da empresa, que às vezes as pessoas esquecem que ela existe, né? Porque gestão nada mais é do que, se você não fizer todas as outras áreas, a única área que o dono da empresa tem que fazer é gestão. Porque é lá que você vai tomar conta da empresa mesmo. É lá que você vai dizer, ó, eu vou crescer, não vou, eu preciso de funcionário, eu não preciso, eu tenho dinheiro para gastar, eu não tenho, eu vou economizar, eu vou pôr dinheiro aqui, eu vou fazer ali. Então, a gestão toda da empresa, se você puder contratar um funcionário para cada área, beleza, a gestão não é delegável, né? Você pode até contratar um gestor para te ajudar, mas a decisão final, bater o martelo, tem que ser sempre com o dono, Sim. né? E a última área, mas aí é uma área que a gente fala é a última, mas na verdade é o início da empresa. Toda empresa começa com a área técnica, né? Então, geralmente é o que a pessoa gosta de fazer. Então, se você tem uma empresa na área de alimentação, você gosta de cozinhar. E normalmente as pessoas querem ou
se dedicam 99,9% do tempo na área técnica, porque é o que ela sabe, então é mais confortável ela estar naquela área, né? Sim. Porém, as outras são tão importantes quanto ela, porque se você não vender, não adianta você cozinhar. Se você não fizer marketing e as pessoas te conhecerem, não adiantou você ter feito. Então, assim, todas as áreas têm importância, mas as pessoas gostam muito e faz todo sentido, porque elas se sentem confortáveis na área técnica, né? E todas essas áreas se interligam, apesar de eu falar numa sequência, elas se interligam e cada uma entra no momento e se cruzam. E sempre se cruzam em quê? Em atender o cliente. Então, atender o cliente, ele entra num primeiro momento, quando você faz o primeiro contato, mas também é o último, porque ele vai permeando todos os outros processos, mas ele é o último também quando você manda uma pesquisa de satisfação, quando você pergunta depois de algum tempo se o cliente gostou, está satisfeito, precisa de ajuda. Então, assim, o atender cliente, ele passa por todas as áreas, né? E aí entra a sua parte, né? Isso mesmo. Como que é essa Então, jornada? o que é essa jornada? E eu queria começar fazendo esse link, falando, principalmente agora, né, que a gente está nesse período de quarentena e a gente tem visto uma mudança muito grande no comportamento do consumidor, né? A gente acaba fazendo muito mais operações online, tendo muito mais contato com empresas online. E é engraçado você ver até o movimento, porque empresas que antes eram só offline, algumas lojas que não tinham uma presença, um site, não tinham um e-commerce, nessas 2 semanas elas começaram a se mexer e já estão inovando e trazendo outras soluções justamente para integrar, fazer essa integração online e offline. Uhum. E tem uma pesquisa da Accenture que fala que 65% dos shoppers, né, dos consumidores brasileiros, eles escolheriam pagar conveniência do que pagar pelo preço, né? Então, às vezes, a gente fica muito preocupado em entregar uma solução, às vezes, mais barata ou essa questão da concorrência, mas, às vezes, o que é conveniência? A conveniência ela pode ter diferentes sentidos para cada um. O usuário pode ser, agora que a gente está nesse período de quarentena, receber os produtos em casa, mas pode ser ter um atendimento bem feito pelo atendente, ter uma comida gostosa, enfim, tem vários tipos de valores dependendo do que o seu cliente espera. Mas para isso a gente tem que ter uma jornada muito consistente ao longo de todos esses canais. Então, o que eu acho legal da gente fazer esse link com os processos da empresa é fazer o link do processo do nosso cliente, que é a jornada do consumidor. Então, o que é a jornada do consumidor? Nada mais é do que uma visualização dos passos que esse consumidor ele vai ter com a sua empresa, com a sua marca, com o seu produto ou serviço, ao longo de toda essa interação. Então, vai desde do momento onde o cliente tem a percepção da necessidade até o pós-venda. E aí vou tentar mostrar aqui para vocês como que funciona. Vocês conseguem ver aqui, ó? Dá para ver? Então, assim, é só coloridinho, só para ter uma ideia. Então, é um mapa visual, onde aqui em cima a gente coloca as atividades, então pode ser desde a descoberta, eu preciso encontrar um restaurante que esteja atendendo aqui perto de casa e vai me entregar agora nesse período. E aí aqui a gente vai listando, então aqui a gente tem Oi, tá? Falhou? Então vamos voltar. Então aqui Falhou. A gente tem as atividades, então Falhou. Desde a descoberta até a pessoa identificar qual que é a empresa que ela vai adquirir o serviço, comprar, receber e depois se ela vai indicar isso para alguém ou não. E aí aqui nessa coluninha a gente vai anotar algumas coisas, por exemplo, quais são as necessidades, quais são os pensamentos dessa pessoa? Nossa, eu preciso de alguma coisa que me entregue rápido, que tenha um preço bom. E aí em cada etapa ela vai ter pensamentos sobre aquilo. Ela pode ter emoções, porque assim, foi fácil encontrar uma solução, foi difícil, ela recebeu no prazo, não recebeu. Esse processo
compra foi fácil, não foi? Ela gostou da comida? Quais são os pontos de contato? É o website? É o WhatsApp? É o entregador? É a própria embalagem da comida? É descartável, não é? E a gente pode anotar também embaixo as sugestões. Então, conforme você vai vendo o andamento e se as emoções são positivas ou negativas, a gente pode tendo ideias também de como melhorar essa experiência como um todo. Né? Então, só para vocês terem uma ideia como que é o mapinha. E o bacana da gente ter essa jornada do usuário mapeada para a empresa é que ela consegue visualizar melhor quais são os pontos de contato do cliente com a empresa, quais são as necessidades e quais são os pontos negativos e que precisam ser melhorados. Então, em que momento do contato do seu usuário com a sua empresa você pode ter uma vulnerabilidade? Né? Então, principalmente para quem está começando agora nesse mundo online por conta da quarentena não estava acostumado, será que o site está respondendo rápido o suficiente? Será que as mensagens no WhatsApp chegam a tempo, a pessoa vê na hora? Né? São respondidas? Porque, né, principalmente por ser online, as pessoas querem para agora, né? E é muito interessante. Porque E ainda o difícil é que você não tem o contato visual com ninguém. Porque às vezes você no contato visual você já consegue saber se a pessoa está gostando ou não, pelo rosto, né? Pela fisionomia da pessoa. E no offline e no online isso fica muito genérico, assim. Você não sabe, às vezes uma resposta da pessoa você encara como sendo negativa, mas a pessoa gostou, porque a forma que ela escreveu. Então, tudo que é escrito é mais difícil porque falta o contato do visual, né? Isso, e às vezes também fica difícil a entonação, você não dá a entonação. Às vezes você pode falar alguma coisa que é na brincadeira. O olhar, um sorriso, uma mudança assim de humor que não passa no escrito, né? Não. Aí fica mais difícil, né? E aí o que a gente vê? Quando a gente tem essa jornada, então o cliente ele está querendo passar por essas etapas. Se tem alguma etapa que não foi muito legal, então pode ser foi um pagamento difícil, pode ser um atendente que não foi legal, pode ser o prato que não estava gostoso. Vários momentos ele pode ter uma decepção. E aí cabe à empresa reconhecer esse ponto negativo e superar nas próximas interações. Ou se é alguma coisa um pouco mais processual, que aqui entra então o link com o que a Márcia comentou, que aí a gente consegue resolver muito mais fácil porque está dentro de casa. Então, assim, o que a gente pode fazer para melhorar? Para isso você precisa conhecer muito bem seus processos, ter ele muito bem definido, para você saber em que ponto atuar, né, Flávia? Exato. Porque senão você sai mexendo em tudo e às vezes era pontual, né? Às vezes foi aquele dia que aquele atendente, enfim, não estava bem e aconteceu aquele incidente ali, né? Então, você tendo o seu processo bem estabelecido, você garante que nem só essas coisas do dia a dia aconteçam, mas também você garante que se você tem mais pessoas trabalhando com você, todas vão ter o mesmo nível de atendimento, todas vão ter o mesmo compromisso com a empresa e com o cliente final, né? Uhum. Então, como eu estava falando da jornada, além dela trazer essa clareza, né, da necessidade, você consegue ver a necessidade do cliente, você consegue visualizar isso melhor ao longo de todo esse mapa, você também consegue compartilhar isso com a empresa. Então, todos na empresa têm essa mesma referência. Então, eles sabem que o momento deles ali, aquela interação, aquele trabalho que ele realiza, ele afeta o cliente final e como e onde. Uhum. E é interessante também eles terem a percepção que, às vezes, um ponto de descontentamento nessa jornada, ela abre uma oportunidade para nas próximas interações, os outros participantes também tentarem elevar esse
sentimento, Oi, Oi, cortou. Cortou? Então, Cortou um pouquinho. tá, foi por isso que cortou. Então, como eu estava falando, se acontece um ponto negativo em algum momento, as outras interações, elas trazem a oportunidade de você reverter esse descontentamento. Então, a ideia é que você tenha sempre uma jornada satisfatória, mas o bacana é você, se tem uma queda, tentar recuperar isso ao longo da jornada. Então, você consegue fazer isso tendo essa visão toda, se todo mundo tiver essa mesma visão, né? O bacana também é que você pode fazer uma jornada diferente para cada cliente, para cada nicho que você tem. Então, se você atende diferentes nichos, diferentes tipos de cliente, você consegue identificar as diferenças também de interação, de necessidades, de formas como você pode agregar valor para ele ao longo dessa jornada, né? E também, se você é uma empresa que faz bastante pesquisa quantitativa, NPS, enfim, você também pode entender melhor os seus dados quantitativos quando você mapeia a jornada e você tem essa questão um pouco mais qualitativa do porquê daqueles dados. Porque às vezes você tem tantas pessoas fazem isso, mas por que elas fazem isso? Por que elas acham isso? E aí na jornada, você consegue identificar melhor o que está trazendo essa percepção, né? Então, se a gente for mapear, basicamente, assim, a jornada em 3 grandes momentos, por exemplo, o momento da descoberta, o momento da compra e o momento do pós-venda, vamos ver, Márcia, se a gente consegue identificar quais os processos da empresa estão mais inseridos em cada uma delas, né? Então, por exemplo, no momento da descoberta é quando o cliente está descobrindo aqui a tua marca, o seu produto, o serviço, então ele está tendo aquela necessidade. Né? É o primeiro atendimento que eu falei, né? É o atendimento ao cliente inicial, né? Quando você tem o primeiro contato e vê as primeiras respostas que você dá ao seu cliente para ver se ele gostou, se vai ficar. Geralmente isso no offline é mais simples, porque você consegue, pelo olhar às vezes da pessoa, você sabe, nossa, ela gostou do que eu falei, né? No online isso já não ocorre. Dificilmente você tem o contato assim visual. Então essa parte de percepção fica mais difícil, né? Então a venda fica mais difícil por conta disso. E aí afeta um outro processo que é comercial, que é efetivar a venda, né? Eu digo mais, eu acho que até a questão de marketing, né? Principalmente se você está no online, porque é o seu site. O seu site traz as informações que o cliente está procurando, são precisas, tem a quantidade do que ele precisa comprar, tem disponibilidade, tempo de entrega. Até se for produto, talvez, um tênis é um tênis. Você vai lá e vê o tênis, você sabe a marca, você sabe se ele é macio, se ele não é, tem vários índices lá que você consegue ver. Mas se é um serviço, que é o nosso caso, né, Flávio, que a gente vende serviços, às vezes depende do quão a pessoa já entende daquele assunto. Porque você pode escrever de uma forma simples e quem já entende fala, escreve fácil demais, não deve saber nada. Se você escreve de uma forma muito técnica e difícil, mais complicado, vamos dizer assim, as pessoas que leem e não têm um conhecimento já básico, ela não vai entender e vai falar, isso eu nem preciso, nem sei, né? É isso mesmo. Então, assim, só a escrita é muito complicado nesse sentido, né? Para quem você está escrevendo. E aí entram os nichos. Só que os nichos não nicham os conhecimentos, né? Eles nicham as áreas, né? É verdade, é verdade. E aí, nesse ponto também tem, né, não é só o marketing que você vai oferecer, né, mas
também a questão do seu branding, que está ligando o que você está passando, né? Será que a tua marca está representando aquilo que você está oferecendo ou não? Será que a pessoa que você, seu nicho, ele reconhece aquilo como algo que ele precisa ou não? Né? Então, o valor, né? Se você consegue transmitir o seu valor naquele site, porque é uma coisa só escrita, né? O entendimento depende da pessoa que está lendo. Então, tem todo um outro lado que fica complicado, né? E acho que a maioria das pessoas ainda não sabem fazer marketing digital. A gente está indo ainda engatinhando, aprendendo, né? Então, tem toda uma técnica para escrita, existe toda uma técnica de figura, de imagem que tem que ser abordada, né? E isso é muito sutil, às vezes. Exato. E às vezes a pessoa, às vezes, passa batido, não percebe aquilo, entendeu? Exatamente. E no offline também a gente tem a questão desse primeiro atendimento, né? E a importância de quem está ali naquela frente, na linha de visibilidade. Será que ela realmente entende os valores da empresa? Será que ela conhece as necessidades do cliente? Será que ela sabe o que é valor para ele? Se ela vai chegar, qual é a abordagem que ela vai ter nesse primeiro atendimento, de forma a realmente estabelecer uma conexão, estabelecer um relacionamento. Porque é isso, é uma troca, né? Seja um serviço, seja um produto, a gente está trocando e a gente quer que a troca seja boa para os dois lados, né? Sim, sim. Então tem que ter essa conexão e para que isso aconteça de uma forma efetiva, tem que ter um alinhamento muito, muito grande entre a empresa e aquela pessoa que está ali na frente e o que ela representa, né? Porque todos os pontos de contato, eles representam a empresa, a marca como um todo. Então, por isso que é muito importante ter a questão dos processos bem alinhados, as questões todas bem à ponta da língua, todo mundo com o mesmo propósito. Né? Porque o propósito é a base de tudo, né? Se você não tiver o propósito da empresa, e eu brinco que não é aquela plaquinha lá que tem missão, valores, tal, porque não. Aquilo é uma decoreba que sai de uma ISO 9000, de uma ISO 12000 e de uma ISO 14000. Finalmente alguém que me entende. Né? Porque se você olhar as missões, valores, tem textos prontos, você acha na internet, né? Mas aquilo não, às vezes não é o propósito da empresa. O propósito da empresa é muito superior a isso, né? É o que você crê e o que você quer oferecer de melhor para o seu cliente, né? Então, assim, é uma crença já, e essa crença tem que estar em todos os funcionários, porque tem que ser um propósito coletivo, né? Não é uma coisa que você, não, eu tenho meu propósito, meu funcionário não precisa ter. Não, ele tem que ter, senão ele não vai agregar, não vai virar um time, né? Eu sempre gosto... desculpa. Não, e aí essa parte de propósito, se você tem isso muito claro, tanto na sua cabeça quanto dos seus funcionários, a missão, valor, papapá, ela tem que estar alinhada com isso. E a partir daí, você sai com seus objetivos de uma forma muito clara. Porque você consegue tirar os seus objetivos por área de negócio, levando em consideração seu propósito. Então, há um alinhamento de tudo. E tudo flui. Quando isso acontece, tudo flui. Você não vai ficar quebrando a cabeça, porque você não vai ter que... Se o seu propósito é proporcionar bem-estar a seus funcionários, você não vai colocar que você quer ter um lucro de 30% e dar 1% de aumento para o seu funcionário, né? Porque vai estar... Então, esses objetivos, eles não ficam sendo fora, eles se conectam, né? Eles vão ter essa conexão e aí é muito mais fácil você achar suas metas, objetivos, a partir de um propósito, porque ele é único.
Exatamente. Tem um exemplo que eu gosto muito, uma empresa que eu gosto muito é a Disney, na forma como eles tratam essa questão de experiência do cliente, né? Eu acho que eles são referência nisso. E eles sempre falam, né? Não tem um dia que a Elsa ou a Ana estão de mau humor no parque. Não tem como isso, porque o trabalho deles ali é levar essa alegria, essa diversão para quem está ali, né? Então, isso está enraizado em todos as etapas, todos os processos, porque eles falam que quando eles estão ali na frente dos clientes no parque, eles são realmente como se eles estivessem atuando uma peça, né? Eles são aquele... isso, até esqueci para quem já foi na Disney, isso é muito claro. Vai desde a pessoa que limpa o banheiro até quem está fazendo o show principal, todos têm o mesmo sorriso e todos te tratam da mesma forma, né? Você vê que o treinamento por trás é muito grande para que isso aconteça, né? Tem que ter todos os processos têm que estar muito alinhados para que isso aconteça. E no caso deles, o que eu acho muito bacana é que eles têm uma certa liberdade de sair um pouco daquilo que eles atuam, da atividade deles do dia a dia, para resolver algum problema do cliente. Então, tem um exemplo num dos livros que eu li sobre eles, eu não lembro se foi Bastidores da Disney, alguma coisa assim, que uma menininha não queria entrar num brinquedo porque ela estava chupando um sorvete, e ela queria terminar o sorvete, mas tinha que entrar no brinquedo, enfim. Aí a moça do brinquedo falou assim, me dá aqui que eu seguro, quando você voltar eu te dou o seu sorvete. Você vai continuar tomando seu sorvete. E ela foi brincar, enfim, quando ela voltou, a moça estava lá com o sorvete. Era o mesmo sorvete? Não. Nesse meio mundo, podia ser um desastre a criança chorando, mas não, acabou como um sucesso, porque a criança ficou feliz, os pais ficaram felizes, a fila ficou feliz e tudo certo, né? Tudo por um sorvete. Então, essa é a questão do alinhamento que a gente fala que é muito importante. E que às vezes, como as pessoas falam, às vezes, mas você tem processo, você fica preso. Eu acho que é o contrário, o processo te dá liberdade. Liberdade de escolha, porque naquele momento, eu tenho certeza que a moça não foi treinada para aquilo. Só falando que o processo, ele dá mais liberdade. Porque se ela sabe onde ela pode ir, o que ela pode fazer, você tem liberdade de escolha de poder ajudar outra pessoa, né? Então, assim, se você sabe muito bem o seu processo, né? Se você sabe muito bem até onde você pode ir, o que você pode fazer para agradar o seu cliente, você tem esses limites claros, você surpreende o cliente. E são nessas surpresas que a caretinha do cliente, né, explode, porque você desenha a jornada do cliente, né, com caretinhas, né, de triste, feliz. Exato. Né? E aí você fideliza e vira evangelizador da marca, né? Que hoje a gente tem visto bastante esse conceito, né? O cliente ele é tão fã que ele acaba chamando outras pessoas para participar e sendo também divulgador disso, acho que é o que a gente espera, certo? E vamos falar então no processo, então quando a gente fez a descoberta, no processo de compra, então aqui quais são os processos que a gente pode também esbarrar, né, os processos da empresa. A gente tem aqui questão de se você está no online, se você vai ter bonitinho os preços, se o preço da loja às vezes é igual ao preço do site. Você pode ter a questão de frete, que pode ter um descontentamento, às vezes o frete é mais alto do que o valor do produto, às vezes, né? E questão de entrega também, né? Às vezes as pessoas ficam numa expectativa de receber para ontem. E isso eu falo que é um efeito Amazon, né? Porque você compra, dali 2 dias no máximo seu livro está em casa. Então gera aquela expectativa que todos os outros
serviços, todas as outras empresas vão trabalhar assim, 2 dias está na sua casa. E nem sempre é assim, principalmente agora que a gente está nesse período que tudo está sendo online, as entregas estão demorando um pouquinho mais também para chegar, né? Então, o que mais, Márcia? Que processo que a gente tem que cuidar nesse momento? E isso pode gerar um descontentamento, né? Que às vezes você não consegue gerenciar, porque como você gerencia a entrega, né? Você contratou alguém para entregar, sei lá, você colocou no correio, você contratou uma empresa de entrega, ou você já tem um contrato com essa pessoa. Então, às vezes, também o processo do cliente sai da sua alçada, sai das suas mãos, você não tem ação, né? Porque enquanto está na sua alçada, você consegue ter melhoria. Mas quando está fora da sua alçada, já é mais difícil. E aí entra aquela parte que a gente já conversou, que você tem que compensar esse mal-estar de outra forma. Não é isso, Flávio? Exatamente. E aí pode ser outra forma na sequência do seu atendimento, da sua interação com esse cliente, ou até mesmo revendo seus processos, né? Então, trazendo de novo o exemplo da Amazon, quando eles começaram lá atrás, eles não faziam as entregas, eles só faziam a venda dos livros. E aí, o que eles perceberam? Que não adiantava nada vender com um clique, se demorava dias, semanas para o livro chegar na mão do consumidor. E aí eles resolveram verticalizar essa parte também. Porque eles falaram, não, isso daqui é uma parte importante na jornada do meu consumidor, então eu preciso tomar conta disso também. Então isso abre oportunidades, né? Quando você mapeia isso tudo, toda essa jornada, você consegue identificar que partes são mais frágeis e que você deveria ter mais... Né? Isso, e que você pode atuar e você pode ter esse diferencial da sua empresa frente aos concorrentes, né? Porque às vezes você está melhorando muito uma área que não é o problema, né? Por isso a importância de você marcar e pontuar área a área. Porque você tem que atuar, às vezes, pontual. Você pode melhorar muito aqui, melhorar muito do outro lado, mas se aquele ponto continuar ruim, a experiência está ruim, né? Isso, por isso exatamente. A importância de mapear, né? E aqui é o ponto de atenção para quem é muito técnico, né, Márcia? Porque se a gente às vezes tem a tendência de melhorar só a parte técnica, então você quer melhorar só o produtinho, só aquele serviço, mas ali, se você melhorar muito ali, não vai trazer tanto valor como você traria se você eliminasse um desses pontos negativos ao longo da jornada como um todo, né? Então, essa parte de melhoria contínua, né? A gente sempre conversa. Você tem o seu limite de melhoria também, porque tem hora que você, para ter um acréscimo de melhoria pequeno, você tem que fazer um esforço muito grande. E aí o custo desse esforço não compensa a melhoria. Exato. Então, assim, a importância é você medir o quanto de melhoria, qual o acréscimo de melhoria em relação ao acréscimo de custo que você vai ter. Porque se for muito custoso essa melhoria, às vezes é melhor não fazer. Procura outra. Melhoria a gente acha todo dia, toda hora e onde melhorar, né? Então, olha a sua jornada inteira para ver onde em qual processo que você tem, às vezes, de melhoria grande com um custo pequeno, né? E às vezes, em se tratando de consumidor, essa jornada te ajuda a ver onde é o ponto que você melhora muito com pouco sacrifício, né? Com pouco custo, às vezes. Exatamente. E na parte de pós-compra, então, a gente até acabou falando um pouquinho da entrega, mas é importante a questão de suporte, se tem alguma questão de devolução, né? Mentoria para o uso, enfim. Também são outras etapas importantes e que às vezes a gente acaba deixando para lá, porque assim, já vendeu. Então, toma que o filho é seu, né? Mas assim,
do que eu andei estudando de marketing, né? O custo de um novo cliente é muito maior do que um cliente já antigo e fidelizado. Então, proporcionalmente ao gasto, é muito melhor você ter aquele cliente fidelizado que te indica, que compra de você e tal. E como você fideliza um cliente? Às vezes são em detalhes, né? Se você acaba um trabalho e não pergunta se ele gostou, se você precisa ajudar em mais alguma coisa, se você não volta sinalizando alguma coisa para ele, porque às vezes o cliente espera uma sinalização da sua parte, né? Tipo assim, olha, você gostou do meu trabalho? Responde para mim essa pesquisa, né? Algum ponto que talvez ele não tenha gostado, em que eu posso melhorar isso? Porque eu costumo falar o seguinte, erros acontecem sempre. Coisas que a melhorar sempre vão ter, sempre. Mas eu tenho certeza que se você for num lugar e falar, olha, eu não gostei de tal coisa, e a pessoa ignorar, você não volta. Agora, se você falar, eu não gostei de tal coisa, e a pessoa falar, me desculpa, o que eu posso fazer para compensar isso? Já te fidelizou ali, né? Porque é aquele detalhe de uma palavra, às vezes de um gesto, e isso fideliza a pessoa para o resto da vida. Uma experiência, às vezes, ruim que ele teve é compensada por às vezes, para quem está fazendo uma bobeira, mas para a pessoa que recebeu é muito, né? Exato. Então, uma pergunta em que eu posso te ajudar, o que eu posso trocar aquela má experiência por uma boa, já te fideliza, né? Exatamente. E é interessante, porque você tem que sentir que isso é genuíno também, né? Sim. Não pode ser aquela coisa mecânica. Não. Você tem que realmente perceber e passar a impressão de que você realmente está interessado em melhorar. Porque, como a Márcia falou, erros acontecem. Insistir no erro é que não deve acontecer, certo? Certo. E aí a gente tem essa oportunidade de reverter quando a gente trata, né, com muita sinceridade, com muita empatia e tenta entender o que aconteceu com o outro e tenta melhorar. E pra gente também isso é ótimo quando o cliente vem falar que não gostou. Porque quantos são aqueles que não gostam e não falam nada? Talvez eles vão falar para outras pessoas e não vai chegar em você. Então a gente tem que tratar muito bem essas pessoas que nos trazem esses feedbacks negativos, porque é uma oportunidade que a gente tem tanto de resgatar essa pessoa, quanto de ouvir algo que às vezes outras pessoas deixaram de falar e tiveram a mesma percepção. E aí essa também é a importância de mandar a pesquisa de satisfação, né? No final. De satisfação clean, né? Porque também não adianta mandar uma pesquisa de satisfação com 20 questões, né? Isso. E a pessoa olha aquilo e fala, nem vou responder. É muita pergunta, É muito grande. Por isso que a gente tem visto muita gente utilizando o NPS, né? Que é basicamente uma perguntinha. Uma pergunta. Né, se a pessoa indicaria aquele serviço, aquele produto, aquela empresa para outra pessoa. E é uma forma de medir, né, um pouco dessa experiência. Claro que você não vai ter o detalhe do que foi bom, onde foi bom, enfim, mas já é um termômetro aí, pelo menos para quem não faz nada, pelo menos pode começar a fazer alguma coisa. E Márcia, você começou falando bastante da questão dos processos para empreendedores, né? E como que você vê o que é melhor nessa questão da jornada com o consumidor? Quem tem mais oportunidades? Quem é o empreendedor que está no comando desses 7 processos ou quem já está numa empresa estruturada, que tem várias áreas que cuidam de cada uma delas? Então, o que eu percebi já, tanto das empresas maiores quanto das menores, é que tudo depende da pessoa que está atendendo, né? Então, se a pessoa é sozinha, mas ela tem uma boa empatia, ela consegue
permear entre todos os processos, porque acho que o grande problema dos pequenos empreendedores é que eles não percebem que fazem todos os processos. Mas a partir do momento que ele começa a perceber que ele faz esses processos e ele começa ele tem uma certa empatia, ele consegue ter o que é chamado de QE, né, coeficiente emocional alto, essa pessoa ela consegue tratar os clientes de uma forma que chama atenção. E passando por todos esses processos, ele consegue manter uma média, porque como ele sozinho, ele consegue manter uma média melhor. Porém, os empreendedores que não têm esse QE tão alto, que é o coeficiente emocional, ou empatia, fica muito difícil. Porque esse empreendedor, ele pode, numa palavra, jogar um trabalho dele excepcional fora. E aí, por ser sozinho, não tem aquela pessoa que para frente vai consertar o que ele falou. Porque ele que vai passar por toda a jornada, entendeu? Então, tem a facilidade de, dependendo da pessoa, ser muito empática e chamar muita atenção. E tem a dificuldade de que ele passa por todos os processos, né? Porque quando tem mais de uma pessoa, que é uma empresa maior, às vezes a atendente foi bem legal, você gostou, primeiro atendimento, você vai continuar, você vai para um processo de compra. Então, quando você está lidando com o comercial, você está com outra pessoa. Vai que esse cara do comercial seja muito frio, não tá nem aí muito pro cliente, sabe? Não tá legal. Que é o salário no final do mês, né? Então passa. Aí o cliente já fica meio assim, né? Mas ele lembra, fala, poxa, mas aquela menina lá do início foi legal, eu gostei, eu comprei por ela, né? Aí ele continua. Aí o próximo que vem, sei lá, da área técnica, é um cara sabe muito, conversa com o cara, trata ele bem. E aí aquela primeira impressão, a segunda impressão, né? Não é nem a primeira, a segunda impressão vai por água abaixo, porque ele não vai ter mais contato com aquele cara. E assim ele segue toda a jornada dele dentro da compra. Aí aquela mesma menina que começou um atendimento, ela fez um pós-venda legal. Então fica bom esse vai e vem conforme a pessoa que foi atendendo, né? Só que aí a gente estava até conversando, né? Que importante é lá no fim também, a experiência final, né? E aí entra a sua parte de você explicar isso. Mas de alguma forma acaba que meio uma pessoa compensa pela outra às vezes, né? Então um time acaba tendo variações maiores, talvez, na jornada do cliente. E aí vale muito a pena você saber quais são esses processos que estão tendo problema, quais processos que variam tanto e por quê, né? Então aí você já entra numa área de mitigação, de achar causas, né? E aí tem um trabalho todo que pode ser feito. E que às vezes para o pequeno empreendedor é difícil de perceber porque é a mesma pessoa. Você não tem esse efeito pessoal, né? Então, eu acho que talvez a detecção seja mais difícil. Mas se a pessoa for empática, ela é muito bom, porque ela vai tratar bem a pessoa por toda a jornada, né? Mas fala a sua teoria sobre a última canetinha, né? Então, porque existe uma regrinha que chama Pick and Rule, que é uma regrinha que é o seguinte, quando a gente passa por toda uma experiência, então, vocês podem imaginar a última vez que vocês viajaram ou foram em algum restaurante, enfim, isso já faz tempo, né? Faz muito tempo. Então, se você falar, qual foi a última vez que eu fui no restaurante? Qual foi a última vez que eu fui no Rei do Filé, hein? Lembra o dia! Lembra o dia que você foi no Rei do última vez? Você provavelmente vai lembrar daquele ponto mais marcante daquela experiência e do final. Então, essa teoria fala isso, que você lembra do que foi mais marcante, seja positivo ou seja negativo, e de como você terminou ali, se foi positivo ou se foi negativo. Então, como esse no meio
às vezes a gente não consegue controlar, porque pode ter algum desvio, alguma expectativa que foi quebrada no meio do caminho. Então, pelo menos o pico do final, a gente tem que garantir que vai ser positivo. Então, mesmo que a gente tenha aí uma falhinha durante essa jornada, é importante recuperar isso e garantir que a pessoa vai sair com a carinha feliz do seu serviço, da interação com a sua marca, com a sua empresa, de forma positiva, né? Então, a gente tem isso. E por isso que é tão importante a gente aprimorar, a gente conhecer, a gente mapear essa jornada e aprimorar essa jornada ao longo do tempo, alinhada com os nossos processos da empresa, para garantir que a gente vai ter um caminho consistente, um caminho sem atritos, onde a pessoa ela vai, a cada passo, encontrar aquilo que ela busca, ter as suas necessidades bem atendidas. E eu até falo, né, que a gente tem esses 7 processos da empresa, mas o cliente ele tem um só processo com você, né? Então, a gente tem que cuidar muito bem desse processo. E como a Márcia mesmo comentou em alguns momentos, melhorias elas existem. Se você procurar, você vai achar, né? Então, tudo é questão de você pesar o que vai trazer mais valor para o seu cliente e o custo para você entregar isso. Existem ferramentas para a gente mapear isso também, mas a questão é que melhoria e inovação elas têm que estar sempre presentes no dia a dia da tua empresa. Então, essa ferramenta do mapeamento da jornada do seu cliente, ela ajuda nisso, tanto para trazer melhoria de processo, como para trazer inovação, que vão te ajudar a se destacar no mercado e dos concorrentes, se você conseguir entender muito bem o que o cliente está querendo resolver quando ele encontra a sua empresa, sua marca, o seu serviço, né? Isso aí. É isso aí. Mas dá para ver que assim, tanto a jornada do cliente está muito ligado ao processo que a sua empresa executa, né? Eles se complementam assim, eles se encaixam muito bem, porque você tem que ter uma clareza de como funciona a sua empresa num todo, para saber como o seu cliente passa por todas as áreas, né? E para que no final ele tenha uma satisfação ótima, para que ele te indique novamente e traga mais cliente para você. Porque não tem venda mais fácil do que a venda que o seu cliente faz para você. Uhum. Né? Essa é a venda mais fácil e mais barata que tem. Não tem como discutir isso. Porque todo mundo já foi indicado para alguma empresa e foi de olho fechado. Ah, não, pessoa tal falou que tal empresa é boa e vai lá e fecha o contrato e pronto, né? Uhum. É o poder, né, da referência. Uhum. Isso mesmo. E aí a caretinha do final faz toda a diferença nisso, não é isso? Sim, sem dúvida. Legal, a gente tem uns minutinhos ainda. Vocês têm alguma dúvida? Alguma dúvida, escreva. Também pode mandar depois para os nossos directs, né? A gente responde. Sim. A Márcia também tem blog, né? E um canal no YouTube. Você esqueceu de falar dele. Eu tenho canal no YouTube, tenho blog, tenho site, então eu falo que em todas as redes sociais você pode me encontrar, tá? Tem Facebook, Instagram. Ontem mesmo eu publiquei um artigo novo no blog. Todo dia está saindo vídeo novo no YouTube. Então, para nos achar é muito fácil. Pode mandar pergunta, no meu site você consegue marcar diretamente uma reunião, hoje em dia online, né? É verdade. Mas pode marcar uma reunião para tirar dúvida, para ajudar, estou super disponível. E a Flávia também, que a Flávia é uma graça aí, super disponível também, super acessível, tá, pessoal? E vocês podem me achar aqui no Instagram, no LinkedIn, eu tenho website. Na bio tem os links para onde vocês podem me achar também, o WhatsApp. Estou à disposição. Se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem outros temas para a gente fazer outras lives também, estamos à disposição.
Então, você pode colocar, responder embaixo, escrever para a gente no direct, que a gente monta em cima dessas nossas áreas alguma live que vocês precisem ou queiram saber. Conseguiu terminar todo o conteúdo que a gente tinha pensado em passar para vocês, né? E obrigado a quem participou. E se tiver alguma dúvida, pode escrever para a gente, tá bom? Obrigada, Flávia. Nossa, Obrigada, Márcia, pelo convite. Obrigada, pessoal. Boa semana. boa Até semana para todo logo. mundo. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.